e queria convidar vocês então para abrirem a Bíblia, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículos 19, 20 e 21. Eu vou ler o que está ali na tela, porque a minha Bíblia é revista e atualizada, então está escrito assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Queridos, eu queria então começar essa reflexão dizendo que ao preparar essa mensagem, esse sermão, me lembrei de algo que há alguns anos eu vi uma reportagem que achei interessante e que tem a ver com com a meditação, com a reflexão de hoje, de um psicólogo que estava fazendo um estudo, que virou mestrado e depois o seu doutorado, e que depois virou livro, que falava sobre invisibilidade social e virou o livro então Homens Invisíveis. Esse psicólogo, ele estudava na USP e 2 vezes por semana ele trabalhava como gari nas dependências da universidade, que é uma cidade, ou seja, na cidade universitária, ele se vestia como gari, ele acompanhava os garis, ele trabalhava com os garis 2 vezes por semana, e fez isso por 10 anos. Enquanto fazia o seu mestrado e doutorado. E ele então relata de como foi a experiência dele. E fala desse tema que é tão atual, que é tão importante, dessa invisibilidade social. A gente deixar de ser gente, passarmos a ser números, passarmos a ser garis, passarmos a não ter nome, não termos identidade, não sermos reconhecidos, não sermos vistos pelo outro. E ele compartilhou que uma das coisas que mais lhe chamou a atenção, que foi mais impactante durante essa experiência, foi que ele tinha um amigo, vizinho, colega, professor, ou colega da universidade, e que se encontrava com ele durante o fim de semana, em certas ocasiões. E num fim de semana eles passaram um tempo juntos. 2 dias depois ele estava vestido de gari, fazendo o seu trabalho, e essa pessoa passou por ele, esbarrou nele e não o conheceu. E isso então foi muito impactante, porque demonstra essa invisibilidade social. E ele diz que essa invisibilidade está na dependência de 2 principais fatores, quais sejam: quanto mais pessoas existem, mais fácil de haver pessoas invisíveis entre elas. E quanto maior a diferença socioeconômica existente entre as pessoas, igualmente fácil dessas pessoas se tornarem invisíveis para nós. Isso, de alguma forma, tem a ver com a gente. Quanto maior a nossa igreja, maior a chance de passarmos por pessoas e não os vermos, de não os reconhecermos, de não os percebermos. Fica até, parece improvável disso acontecer. Não combina com a igreja a gente sentar nessas cadeiras, compartilhar do ambiente prédio, do culto, entrarmos e sairmos e não conhecermos, não reconhecermos, não vermos algumas pessoas.
Parece que não combina, mas isso existe. E não existe só nos dias de hoje. Isso já existe há muito tempo. E existem relatos na Bíblia Sagrada que falam disso. E nós vamos chegar nele mais adiante. Dessa invisibilidade que pode acontecer. Dessa falta de capacidade de enxergar a pessoa que está muito perto de nós. Que passa pelo nosso lado. Que eventualmente esbarramos. E o texto que nós lemos aqui na primeira carta de João, o Espírito Santo ali faz um trocadilho, se você percebeu, entre ver e não ver. E ele conclui dizendo que sem ver é impossível amar. Ele fala que a gente precisa ver para conseguir amar. Como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos os nossos irmãos, a quem vemos? Então o Espírito Santo está fazendo esse jogo de palavras para nos chamar a atenção, e eu pego esse texto então para fundamentar toda a nossa reflexão nessa noite sobre isso, sobre essa segunda virtude que o cristão precisa aprender ou reaprender, que é enxergar o outro. E ao pensar e ao meditar sobre isso, eu formulei algumas ideias do que poderia significar esse ver o outro, esse enxergar o outro. Escute o que eu escrevi. Enxergar o outro é se fazer próximo. É o primeiro passo que damos para ajudar, servir, ficar perto, participar do momento, da necessidade ou da dor que o outro está sentindo. Enxergar o outro é prestar atenção. É parar o que estamos fazendo para ver e ouvir melhor. É querer saber um pouco da vida e da história da outra pessoa. Na verdade, é reconhecê-lo como pessoa, semelhante a nós mesmos. É dar a ele ou ela a dignidade que Deus dá a todos. E é também ver a nós mesmos, enxergar a Deus de quem nós somos, imagem e semelhança. Por fim, enxergar o outro é também se deixar enxergar. É a forma primeira para reconhecer e sermos reconhecidos, alcançarmos o outro e sermos alcançados por ele. Esses foram os meus pensamentos que eu traduzi em algumas palavras. E hoje, então, na sequência da nossa série, eu convido você a refletir a partir de diferentes passagens. Então hoje não será apenas uma passagem, mas eu vou passar por algumas passagens para a gente ver então qual a abrangência desse enxergar o outro na perspectiva bíblica. Porque se eu quero amar alguém, se eu desejo ser bondoso com alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, é enxergar essa pessoa. E o que abrange enxergar o outro? Estão comigo até aqui? Amém? Então, em primeiro lugar, enxergar o outro é se fazer próximo dele. E a história que baseia essa afirmação é a parábola do bom samaritano. É uma parábola das mais conhecidas. Alguns a chamam de a rainha das parábolas, por conta de toda a sua beleza. Essa é uma parábola que saiu das páginas da Bíblia para entrar no imaginário popular. Todo mundo sabe dessa história. Alguém sabe da história e cita o bom samaritano sem mesmo saber que é da Bíblia, porque já passou, já faz parte da cultura, como contos de fadas, como histórias que vão passando de pais para filho e que têm um significado e que comunicam algumas coisas. Essa é a história do bom samaritano. Mas essa história para nós aqui, ela tem um significado, porque um doutor da lei, um expert na lei, chega para Jesus e diz assim: mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? E Jesus diz assim para ele: o que tu lês na lei? Afinal de contas, ele era doutor da lei.
Então ele responde: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, ou amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: faze isso. Essa palavra faze é importante. Faze isso e viverá. E aquele doutor da lei, para se justificar, ele diz assim: mas quem é o meu próximo? Porque era uma dúvida da época, era motivo de especulação e de discussão entre os rabinos, entre os entendidos, até onde alguém seria o próximo da gente, até onde eu deveria ajudar alguém, até porque a lei trazia consigo um peso diferente daquilo que a gente conhece hoje como amor. A lei era aquela coisa mais rígida, mais firme: ama o teu amigo e deixa de lado o teu inimigo, né? Então, essas pessoas perguntavam: até onde vai o meu próximo? Até onde eu devo ajudar alguém? E aí Jesus conta uma história para ele, dizendo o seguinte: um homem descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, espancado, deixaram ele semi-morto à beira da estrada. Em seguida passa por ali um sacerdote, e o texto diz assim que quando o sacerdote passou, se a pessoa estivesse aqui, né? Quando o sacerdote passou, ele atravessou a rua e passou pelo outro lado. Jesus diz que em seguida passa um levita, aquela pessoa responsável pela organização do culto de Israel. Ele passa e quando vê, atravessa a rua e segue. Porque havia todo um conceito religioso de que se tocasse em alguém morto ou no sangue, seria contaminado. E eles valorizaram mais essa regra do que a pessoa moribunda que estava à beira do caminho. E Jesus disse então que passou uma terceira pessoa. E o senso de ironia de Jesus nessa história é muito interessante, porque os judeus odiavam os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos como impuros. Eram da tribo de Israel, do reino do norte, mas que se misturou, perdeu a linhagem, não são mais descendentes puros de Abraão. E havia toda uma disputa, uma rixa entre eles, deles não se quererem bem. Aí Jesus ironicamente conta a história e diz assim: pois é, aí veio um samaritano. Quando veio o samaritano e Jesus conta isso, eu imagino que o doutor da lei já começou a se encolher, a se mexer, e o samaritano, quando viu o homem ferido, ele viu o homem ferido, teve compaixão, se aproximou, e aí colocou álcool nas suas feridas, vinho, né? Álcool para purificar, botou óleo como um hidratante para ajudar na cura e melhorar as condições até de transporte daquela pessoa, coloca então na sua, não me lembro no que, leva até uma estalagem e diz para o dono da estalagem: olha, cuida dele aí, daqui 2 dias eu volto, ou melhor, vou te dar 2 dias de salário, ou 2 denários, e quando eu voltar, se por acaso tu tiver gasto mais, eu vou te pagar, põe na minha conta. Essa é a história, a parábola do bom samaritano. O que Jesus ensina para a gente nessa história? Quem é que ele pergunta para o doutor da lei? Quem foi o próximo do homem moribundo? O doutor da lei não conseguiu nem dizer que foi o samaritano. Ele não conseguiu pronunciar o nome, ele só disse: foi aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus disse para ele: então faz isso, faça isso. Mas percebam a construção das palavras, porque parece que está invertido. Porque o doutor da lei pergunta assim: quem é o meu próximo? E Jesus disse assim: quem foi o próximo dele? Não respondeu quem era o próximo dele, mas quem foi. Ou seja, Jesus disse para o doutor da lei o seguinte: não pergunte quem é o teu próximo,
Seja você o próximo das pessoas que têm algum tipo de necessidade. É isso que Jesus disse. Agora, queridos, a Bíblia é para nós. Amém? Jesus está falando para nós. Sobretudo porque nós fazemos exatamente a mesma coisa. Porque quando estamos andando pela rua e vemos qualquer pessoa esquisita, principalmente se tiver andrajosa, se tiver, que nos suscite algum tipo de temor, a gente faz que nem os outros, atravessa a rua e passa de largo, igualzinho, igualzinho. Então Jesus não estava falando para o doutor da lei apenas, estava falando para nós. A gente faz que não conhece, a gente atravessa a rua, a gente passa direto. Eu sei que isso não é uma coisa simples, eu toquei nesse assunto na semana passada. Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês têm, de saber quando parar e quando não parar. Quando ajudar e quando não ajudar. Quando eu corro risco se eu parar. E quando eu devo parar. Eu tenho essas mesmas dificuldades que vocês. Mas a história está aqui. E o que ela nos ensina é isso, que enxergar o outro é se fazer próximo dele. Então, o que é enxergar o outro a partir dessa história? É mais do que uma olhada superficial, mais do que curiosidade, mais do que esbarrar em alguém ou passar por perto por acaso. É mais do que abrir os olhos e ver quem está longe. É abrir o nosso coração para receber aquela pessoa que está ali. Amém? Mas talvez você pense que eu não sei nem se aquela pessoa merece a minha ajuda. Não sei nem se devo ajudar. Essa é uma coisa que a gente faz comumente. Aí vem segunda coisa que eu quero falar. O que é enxergar o outro? Qual é a abrangência de enxergar o outro? Escute, enxergar o outro é ultrapassar os critérios de justiça e caminhar em direção à perfeição de Deus. Você já se deu por conta que há algumas histórias, e não são poucas, são muitas, na Bíblia, que a gente poderia dizer assim, isso não é justo. Já se deu por conta disso, é certo, que ao ler algumas histórias, a gente lê, são contadas, e a gente, não, isso não está certo. Vou dar só 2 ou 3 exemplos. Os trabalhadores da vinha. Saiu um homem para chamar pessoas para trabalharem na sua vinha. Cedo de manhã ele pegou e contratou alguns. No meio da manhã ele voltou, encontrou outros homens, contratou. Ao meio-dia passou, por lá de novo encontrou mais, disse, vão trabalhar na vinha. Quando faltava 1 hora para acabar o expediente, encontrou alguns ainda na praça e perguntou, o que vocês estão fazendo aí o dia todo e não trabalharam? Ninguém nos deu emprego. Então ele disse, vão trabalhar na minha vinha. E foram. Trabalharam 1 hora, terminou o expediente. Aquele homem chama a todos e manda vir, traz primeiro os que chegaram por último. E começa a pagar, deu o salário de 1 dia, 1 denário, para aquele que trabalhou 1 hora. As outras pessoas que trabalharam o dia inteiro e que estavam lá no fim da fila, olharam assim, nossa, ele deu 1 denário para aquele cara que trabalhou 1 hora, então quantos denários eu vou ganhar? Eu trabalhei umas 12 horas, devo ganhar uns 12 denários. Aí foram passando, a fila foi andando, e quando chegou os últimos, que tinham trabalhado o dia inteiro, suportado o sol e a fadiga, o Senhor deu 1 denário para eles. E eles dizem assim, mas como pode isso? Isso não é justo.
Nós suportamos a fadiga e o sol escaldante de Palmas, não, da Palestina. Trabalhamos o dia inteiro e agora a gente ganha a mesma coisa que aqueles caras. Isso não é justo. Aí o Senhor disse assim: mas eu não combinei com vocês que ia pagar 1 denário? Sim, então está aqui 1 denário, toma o que é teu e vai embora. O que te incomoda se eu quiser dar o mesmo para aquele que trabalhou 1 hora? Primeira coisa que passa para a gente, é até difícil de entender. E quantas vezes eu li essa palavra e pensei, isso não é justo. Ou em Mateus 5, com o Sermão da Montanha, que Jesus vai falando lá, e daqui a pouco ele nos pega e diz assim: amem os seus inimigos, né? Orem por aqueles que vos perseguem, e façam como o Pai de vocês faz. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e injustos. E aí termina dizendo assim: sede, portanto, vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai. Aí a gente fica assim, mas isso não é justo. Ou ainda o filho pródigo, que desafia o seu pai e diz para ele assim: pai, eu sei que não está na hora de eu receber minha herança, mas assim, quando tu morrer eu vou receber, mas eu queria adiantar essa herança, porque ele já estava tendo uma conduta ali como se já tivesse morto esse pai. Já não tinha mais, ele pega o dinheiro e vai embora, gasta tudo, passa fome e depois volta para casa. E quando volta para casa, todo sofrido, emagrecido, tinha perdido todos os seus direitos, e quando seu pai o encontra, o que acontece? Sai correndo, recebe calorosamente em seus braços, chama os empregados, manda trazer sandália para os seus pés e o anel para o seu dedo, e o recebe novamente como filho. E aí a gente pensa, não é justo. Não só a gente pensa, o filho mais velho também pensa, porque quando ele chega em casa e ouve o barulho da música, as danças, o que é isso? Não, teu irmão chegou e teu pai fez uma festa. O quê? Não é justo, porque eu aqui estou trabalhando a vida inteira, aquele cara saiu, gastou lá com a mulherada, viveu a vida que queria, né? Foi para tudo que é lugar, aproveitou e agora vai para casa e meu pai trata ele como filho. Isso não é justo. Não é assim? Mas, queridos, o que essas histórias ensinam é que não se trata de justiça ou de merecimento, mas de graça e de bondade. Existem várias situações na Bíblia onde parece que Jesus quebra as regras e as leis religiosas sempre que for necessário para restituir alguém à sua própria dignidade como ser humano. Então, enxergar o outro é ultrapassar esses critérios de justiça e caminhar em direção a essa perfeição de Deus, que trata a todos do mesmo jeito que Deus nos trata, com bondade, com misericórdia e com graça. Então, o que significa enxergar o outro? Escute, enxergar o outro é não se limitar à justiça, à obrigação religiosa, ao desencargo de consciência, ou até ao marketing de responsabilidade social. Enxergar o outro é não ser super justo, super sincero, super direto. É preferir a misericórdia, o amor, o perdão, a nova chance. É fazer o bem para quem só fez o mal. É tratar as pessoas como Deus as trata, com graça e misericórdia. Amém? Até aí vai esse enxergar o outro. Mas não para aí. Em terceiro lugar, enxergar o outro é compartilhar o que Deus tem nos dado. O
que Deus tem dado a nós, a cada um de nós. E esse texto, ou melhor, a passagem que a gente vai pegar emprestado para falar disso, ela é curiosa, porque ela está exatamente nas orientações que o apóstolo Paulo dá acerca da ceia do Senhor aos coríntios. Ele diz assim, né, que eu dei para vocês o que eu recebi do Senhor, ou seja, eu ensinei para vocês o que eu aprendi de Jesus, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o cálice, compartilhou com seus discípulos: o pão é o meu corpo, o cálice é o sangue que é dado por vós, fazei isso aí todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí Paulo diz assim: mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não vos louvo, pelo contrário, eu tenho vergonha. É que vocês, quando se ajuntam para celebrar a mesa do Senhor, alguns chegam primeiro, montam a sua mesa, cheia de fartura, comem até encher bem a barriga, bebem até ficarem bêbados, e aqueles outros que chegam depois e que não têm nada para comer, passam fome e se sentem humilhados e vergonhados. Ele está falando de igreja. Aí que ele dá a orientação. Então, quando vocês forem participar da mesa do Senhor, esperem uns pelos outros. Sabe, quando a gente vai participar da ceia, domingo passado, por exemplo, a gente vai lá, pega aquele copinho com aquele pãozinho em cima, aí a gente pega o pão na mão e não come. A gente espera um pelo outro, não é assim? Pois é. Esse esperar um pelo outro não tem valor nenhum. Ele tem um simbolismo que tem valor. Qual seja, é que eu tenho que me lembrar que eu não estou sozinho, que eu não chego à presença de Deus sozinho, que existem irmãos à minha volta, que naquele momento que eu estou participando da ceia do Senhor, eu faço parte de uma comunidade da qual, de alguma forma, eu sou responsável. Quando Paulo chama de indignos algumas pessoas e diz: não tomem a ceia do Senhor indignamente, isso pode ser interpretado por algum pecado, mas a interpretação direta é isso aqui que nós estamos fazendo. Os indignos eram aqueles egoístas, individualistas, que enchiam a barriga e se embebedavam e humilhavam os mais pobres, e parece assim que não se importavam com ninguém que estava ao seu lado. Você me entendeu nesse sentido? Paulo chama eles de indignos, pois eles não estavam compartilhando com os irmãos, eles não estavam se importando com os irmãos, eles achavam que tudo que eles tinham era unicamente deles, e se apoderavam do que Deus dava unicamente para si. E isso pode ser de alguma forma estendido para todos os ambientes da vida. Aquela era uma religiosidade egoísta, e escute, porque o texto amplia o significado de tudo isso ao dizer que a religião egoísta e individualista que estava ali sendo praticada é uma religião que nos enfraquece, nos adoece e até nos mata, porque ele diz: por isto tem entre vós muitos doentes e os que dormem, os que estão mortos. Paulo está dizendo assim: vocês deveriam ir em direção ao outro, vocês deveriam lembrar que tem um irmão, vocês deveriam saber que vocês não habitam nesse mundo sozinhos, que vocês não podem buscar a Deus isoladamente. Queridos, há
tantos versículos na Bíblia que nos colocam em relação direta com os nossos irmãos. Está escrito lá: amai-vos uns aos outros, preferi-vos em honra uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, e assim por diante. São inúmeras vezes. Mas essa igreja vivia como se não precisasse um do outro. E Paulo diz assim: compartilhem. Porque o compartilhar, ele pode curar a gente. Porque se o não compartilhar nos deixa enfermos, adoecidos, o compartilhar pode curar. E foi isso que Tiago disse no capítulo 5, quando afirmou: está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja, orem, confessem os seus pecados uns aos outros, e a oração da fé salvará o enfermo. E aí vem aquela parte que todo mundo conhece: pois a oração do justo é poderosa e eficaz. Amém? Então, enxergar o outro é ir à presença de Deus levando outras pessoas. É dividir o que recebemos de Deus. É não achar que podemos fazer o que quisermos com os dons e talentos que Deus nos deu, que não precisamos olhar ao nosso redor. É dar-nos a oportunidade de curar e de sermos curados. Em último lugar, o que abrange essa expressão enxergar o outro? Escute. Enxergar o outro é praticar a lei do amor e do serviço nas relações de poder. Vou explicar. Capítulo 20 de Mateus, chega uma mulher, mãe de Tiago e João, aproxima-se de Jesus e diz assim: mestre, eu quero lhe fazer um pedido. E Jesus: sim, pode fazer o pedido. Aí ela diz assim: eu queria te pedir que no teu reino, que esses meus 2 filhos queridinhos aqui, um se assentasse à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus olha para ela e diz assim: mulher, olha para eles e diz assim: vocês poderiam tomar por acaso o cálice que eu vou tomar, que era o do sofrimento, do martírio? E eles disseram sim. Aí Jesus olha para eles e diz assim: na verdade vocês vão tomar esse cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim designar ninguém, é para aqueles a quem Deus de antemão escolheu. E aí continua a história, preste atenção nisso, que é importante. A história continua: os 10, ouvindo isso, se indignaram contra os 2. Ou seja, se eles se indignaram contra os 2, é porque eles queriam exatamente o que os 2 queriam. Ou seja, todo mundo queria isso. Senão eles não teriam ficado indignados. Aí Jesus volta-se para os discípulos e diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. No mundo, saibam vocês que as pessoas que têm algum tipo de poder, elas dominam sobre as outras. Mas entre vós não será assim. Aquele dentre vós que quiser ser grande, sirva o outro. E aquele que dentre vós por acaso quiser ser o primeiro de todos, se faça escravo de todos. Tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nessa história, Jesus ensina o princípio da lei e do serviço, o princípio da liderança de servos.
e aí eu comento com vocês. Não é fácil para a gente se deixar seduzir pelos encantos do poder? Quando a gente olha a posição privilegiada de alguém, a gente às vezes não inveja, não ambiciona, não imagina se nós estivéssemos ali, mas a voz de Jesus ainda ecoa dizendo: entre vós não será assim. Porque para Jesus nós somos chamados para exercer uma liderança de amor e de serviço. Não somos chamados para mandar. Não somos chamados para mandar. Somos chamados para servir. Escute, no reino de Deus não existe hierarquia de poder. Não existe hierarquia de poder no reino de Deus. Não existe uma pessoa maior do que a outra. O que existe é uma, assim podendo se dizer, uma hierarquia de função ou de serviço. E não de poder. É a função que a pessoa exerce é que pode fazer, liderar, e a pessoa que está ali, ocupando essa função, deve ter um espírito de serviço, de querer servir os outros. Por isso, nós não somos chamados para dominar sobre as pessoas. Eu e você, líderes de PG, não somos chamados para mandar nas pessoas que estão no nosso PG. Não somos chamados para querer exercer algum tipo de domínio, dar ordens, dizer o que a pessoa tem que fazer. Não. Nós somos chamados para servir. E essa liderança serviçal, ela se estende a todas as relações de liderança. Toda hierarquia social, todo e qualquer exercício de poder. Seja no trabalho ou seja até na nossa casa. A gente está ali para servir, não para mandar ou para dominar. Por isso, todo e qualquer ato de exploração e abuso é uma afirmação clara de que eu não estou enxergando aquela pessoa como pessoa. Se eu abuso dela, se eu exploro ela, eu não estou enxergando aquela pessoa como digna, como gente, como alguém. Se eu sou um empregador e humilho os meus funcionários, se eu não dou o que lhes é devido, se eu não os respeito como pais de família, eu não estou enxergando aquelas pessoas. Aquelas pessoas para mim não têm valor. Então, o que é enxergar o outro? Enxergar o outro é tratar com dignidade aqueles que estão em categorias sociais inferiores às nossas. É valorizar o seu trabalho e esforço. É enxergar os subalternos. Eu não gostei muito dessa palavra, mas não encontrei outra. Enxergar os subalternos como pessoas, como gente, como pais de família. É não exercer o domínio pela força, sem respeito, com humilhação. Enxergar o outro, escute isso, não precisa, mas pode ser pagar um melhor salário. Falar com educação. Importar-se com as pessoas. Enxergar o outro é valorizar o relacionamento, é tratá-lo como igual, independentemente da função ou da posição que a gente ocupe. Você entendeu isso, amém? É até aí que vai a nossa responsabilidade, que Jesus chama a atenção no versículo que nós lemos no início, de enxergar o outro. Como é que a gente pode amar a Deus que não vemos, se a gente não ama aqueles a quem vemos? E como é que nós podemos ver as pessoas? Quando eu me faço próximo delas. Eu vejo aquela pessoa e eu me faço próximo.
Eu não me pergunto quem é o próximo dela, eu me ofereço para ser próximo. Enxergar essas pessoas para conseguir cumprir o mandamento de Deus é ultrapassar esses critérios de justiça, às vezes meramente religiosos, e avançarmos em direção a algo mais alto que Cristo chamou da perfeição de Deus. É deixar de ser super justo, de querer punir aquele que fez errado, de disciplinar, de dizer não merece, e tratar as pessoas com graça, com bondade, com misericórdia. É também compartilhar aquilo que Deus tem dado para a gente assumir e entender essa ideia de que a gente não está só nesse mundo, que o mundo não gira em torno da gente, que a gente faz parte de uma comunidade e que nós estamos aqui para servir uns aos outros, que nós não devemos buscar a Deus sozinhos, que a gente pode levar essas pessoas em oração, que a gente pode se sentir responsáveis por elas, que a gente pode compartilhar aquilo que a gente recebe de Deus com essas pessoas. E por fim eu disse que esse amar, que implica enxergar o outro, ao invés de dominar as pessoas, de exercer o poder, de oprimir, a gente se dispor a servir. Aquele que quiser ser grande, seja aquele que vos sirva. Se você quiser crescer no reino de Deus, seja aquele que serve os outros. Para isto Deus te chamou, para servir. Amém? Agora, eu queria que você ficasse em pé, que eu já vou passando para a conclusão, e esse em pé tem dois motivos. Um, para o pessoal da música subir. Dois, para você dar uma arejada no cérebro, né, e ouvir a parte final. Escute, viver para Deus, em certo sentido, é o exercício diário de vivermos para o outro, porque essas coisas estão vinculadas. A gente ama a Deus amando o outro. Não existe outra forma. É isso que o texto quer dizer. Mas eu também preciso dizer que isso é impossível de fazer sem a graça de Deus e sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque esta é mais uma das mensagens que eu prego e que antes de pregar eu sofro por não praticar ela como deveria praticar. É mais uma daquelas reflexões que eu faço e antes de compartilhar com vocês, eu me contorço na presença de Deus e fico ali dizendo, eu não quero falar disso, porque isso de certa forma me machuca também. Isso de certa forma me faz ver as minhas próprias limitações. Por isso que o título dessa série são virtudes que a gente tem que reaprender, porque isso não é fácil para qualquer um. Não apenas não é fácil, é impossível sem a graça de Deus e sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, eu também preciso dizer que não é possível, ou melhor, que eu não estou colocando uma carga sobre você, no sentido de dizer que você é responsável pelos males do mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Porque bem pode que para aquelas pessoas que têm uma consciência super sensível, sair daqui achando que tem que encontrar todo mundo na rua, parar, fazer tudo, de dar tudo o que tem para as pessoas, não é isso. Porque se fosse isso, existiriam dois grupos nesse mundo. Aqueles que são bonzinhos e dão tudo, e aqueles que são espertinhos e pegam tudo dos outros. Não é isso.
Não está aí, a gente não tem que dar tudo o que tem. A gente tem que ter essa disposição. No mínimo para quando o Espírito de Deus pedir para nós alguma coisa, a gente responder afirmativamente. Quando Ele tocar no nosso coração, a gente dizer: eis-me aqui, Senhor. É isso, não mais do que isso. E por fim, fazer aquilo que está ao seu alcance. Não estou pedindo para você se importar com os problemas da China. Eu estou falando aqui inicialmente para que a gente faça isso com o que está ao nosso alcance. Quando eu vim para Palmas há 6 anos, e montei a minha clínica aqui, e fiz um exercício do que eu queria aqui em Palmas como médico, e fui para casa pensando, eu me fiz, essa pergunta me foi feita, e eu não sabia direito a resposta, e eu fui para casa pensando, o que eu quero? Passaram-se alguns dias, e eu disse, entendi, é isso que eu quero. Eu entendi que eu não queria ser o melhor dermatologista de Palmas. Eu não queria ser o melhor médico. Mas eu queria ser um médico que gosta de gente, que se importa com pessoas, que não olha só para a pele como dermatologista, mas que olha para o coração, que não vê só do lado de fora, mas que pelo semblante da pessoa, às vezes a gente percebe que tem algumas coisas, e muitas vezes eu olho para alguns pacientes e digo assim, para aqui, tua consulta dermatológica encerrou aqui. Agora eu quero falar sobre você. Por que você está triste? O que aconteceu? Por que os seus olhos marejaram quando falou nesse assunto? A gente pode fazer aquilo que está perto de nós. A gente pode enxergar o outro que está perto de nós. A gente pode fazer esse esforço. Semana passada eu disse, saiam daqui com o desafio de olhar ao redor. E alguém me disse durante a semana que passou por um carro que estava na esquina e lembrou direto da pregação da semana passada. E eu passei pela mesma coisa. Num cruzamento lá, veio um carro, freiei, não vou, pode passar. A gente precisa reaprender isso. A gente precisa reaprender a bondade. A gente precisa reaprender a enxergar as pessoas. Pessoas dignas como elas são. Valorizar essas pessoas. Amém? Por isso, faça o que está ao seu alcance. Feche os seus olhos por alguns minutos, ou melhor, por alguns instantes. Quem está perto de você? Quem está à beira do caminho que você conhece? Quem está ferido? Quem está morrendo? Quem está sofrendo? Quem foi assaltado? Quem foi machucado e está perto de você? Será que existe alguém que você sabe que está numa situação como essa? E que você está esperando que alguém vá lá e faça alguma coisa? A reflexão de hoje diz assim, seja você o próximo dessa pessoa. Faça-se o próximo dela. Quem sabe você conheça alguém nesse estado, mas esteja aplicando aquela disciplina
que às vezes é mais o desencargo de consciência, dizer, ele merece isso, ele plantou isso, ele está colhendo isso. Mas a mensagem de hoje diz assim, que a gente não deve ser super justo. A gente deve ser perfeito como perfeito é o nosso Pai, que faz nascer o sol e descer a chuva sobre justos e injustos, bons e maus. Ou quem sabe a pessoa necessitada precisa exatamente daquilo que você tem, daquilo que você pode, daquilo que você sabe que se aproximar dela pode ajudar. Então seja essa pessoa, compartilhe o que Deus tem dado para você, seus dons, seus talentos, seus recursos. E por fim, pode ser que essa pessoa seja alguém que esteja numa categoria social inferior à sua, alguém que dependa ou seja subalterno a você, o seu empregado, a pessoa que trabalha ali na mesma repartição e que presta continência para você, e você não respeita, não considera, explora, abusa. E essa pessoa está sofrendo, mas você não se aproximou, não perguntou como ela está, se podia ajudar. Essa palavra é para todos nós, e eu me coloco lado a lado com vocês, com o coração apertado, com medo, com receios, sem saber direito o que fazer, pedindo a Deus discernimento. Mas junto com você eu quero fazer uma oração, pedindo que Deus encontre em nós corações disponíveis sempre que Ele precisar. Amém?